Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Nogueira de Carvalho. Sejam bem-vindos ao curso de Emoções e Regulação Emocional, Questões Filosóficas e Psicológicas. Bom, na aula de hoje eu queria começar falando sobre o assunto principal do nosso curso, são as emoções e a experiência emocional. Para a gente tentar pensar juntos o que são emoções e a que exatamente nos referimos quando usamos uma palavra como medo, ou raiva, ou tristeza. Será que é uma sensação subjetiva? Ou será que é um estado mental? Ou talvez uma disposição para agir de determinada maneira? Ou um modo de pensar, de avaliar o mundo? O objetivo aqui dessa primeira videoaula será mostrar a vocês que, embora de um certo ponto de vista mais intuitivo, pré-teórico, a gente pareça saber muito bem o que são emoções, o que é sentir raiva, o que é sentir medo ou tristeza, quando nós começamos a refletir, a pensar sobre esses tópicos, nós tentamos identificar a que exatamente nos referimos quando usamos uma dessas palavras, é aí que alguns problemas começam a surgir. E é justamente a partir do enfrentamento desses problemas que surge a filosofia das emoções. E, como nós vamos ver ao longo do curso, diversas teorias já foram propostas que tentam esclarecer o que são emoções e quais são os componentes de uma experiência emocional. Hoje vou falar um pouco de algumas dessas teorias, que vocês devem ter visto tanto no vídeo do YouTube quanto no texto introdutório disponibilizado no espaço virtual do curso. Mas se vocês ainda não viram, não tem problema, esse vídeo aula não pressupõe esse conteúdo, mas serve como complementação. Bom, então como começar falando de emoções? Em primeiro lugar, é claro que elas ocupam um lugar tão central e fundamental em nossas vidas que é até difícil acreditar que por muito tempo elas foram completamente ignoradas pela ciência e até pela própria filosofia. E isso, claro, tem muito a ver com uma oposição que vem desde a Grécia Antiga entre razão e emoção, entre as paixões e o intelecto, além da supervalorização do intelecto e das faculdades ditas racionais em detrimento das emoções e das paixões que seriam irracionais ou inferiores. O filósofo grego Platão já falava que as emoções eram como um cavalo selvagem que deveria ser domado e subjugado pelo condutor da carruagem, que seria o intelecto. E até na teologia cristã, as emoções aparecem muito ligadas à ideia do pecado, como aquelas tentações que deveriam ser resistidas pelo intelecto e pela força de vontade. E isso, claro, tem uma enorme influência no pensamento ocidental, que, claro, com algumas poucas exceções, sempre teve a tendência de ver as emoções como algo subjetivo demais para que fosse considerado um objeto sério de estudo científico. Claro, felizmente, hoje em dia, muita coisa mudou e experiências subjetivas, a consciência, já é considerada um objeto respeitável de estudo científico. E, ao mesmo tempo, já não se vê as emoções como algo puramente subjetivo, como um sentimento e nada mais. Hoje em dia já é muito comum falar de inteligência emocional. E se considera que razão e emoção não são duas coisas separadas e distintas, mas sim que um não existe sem o outro. E alguns vão até mais longe e dizem que essa distinção deveria ser abandonada. Quer dizer, processos ditos racionais são completamente tingidos pelo afeto, pelas emoções. E as emoções também possuem uma racionalidade própria. E de fato, é preciso, é importante olhar para as emoções como objeto de estudo não só respeitável, mas também fascinante, como aquilo que estrutura, que dá sentido às nossas vidas, que determina aquilo com o que nos importamos, o que buscamos e evitamos, as escolhas que fazemos, como estruturamos e conduzimos nossas relações interpessoais. Pense, por exemplo, aí na paz, maravilhamento de um pôr do sol visto do alto de uma montanha, ou talvez também na alegria e satisfação de ter um projeto aprovado ou de uma promoção no trabalho, ou talvez na paixão do beijo de um ou de uma amante, no orgulho da realização de um filho ou de um ente querido,
Ou também, né, para não esquecer das emoções ditas negativas, nós podemos pensar naquele arrependimento, né, de uma palavra que não deveria ter sido dita em um momento específico, ou na tristeza, né, de uma perda irreparável, ou na frustração de não termos conseguido algo que nós queríamos muito em nossas vidas. As emoções estão o tempo todo conosco, elas dão sentido às nossas vidas, nossas escolhas, aos nossos objetivos. Intuitivamente, nós parecemos saber o que são emoções, né? Quer dizer, nós sabemos o que nós sentimos nesses exemplos. Quando eu mostro essas imagens e falo dessas emoções, vocês têm uma ideia do que a pessoa sentiu ou está sentindo baseado nas suas próprias experiências. Mas quando começamos a pensar sobre a que exatamente nos referimos quando usamos uma palavra como raiva, medo ou tristeza, e principalmente qual é ou qual deveria ser o objeto de estudo da psicologia, da filosofia ou até da neurociência das emoções, é aí que alguns problemas começam a aparecer. Eu tratei de algum desses problemas no texto introdutório que está aí no espaço virtual dessa unidade, mas aqui nessa videoaula eu vou tratar de dois desses problemas, que são o problema das partes e o problema do todo. Para começar nossa discussão, vamos pegar um exemplo comum, corriqueiro, de uma situação que nos causa raiva, como por exemplo, uma cena de trânsito, né? Ser fechado no trânsito por um motorista mal educado. Quando isso acontece e você tem um episódio de raiva, algumas coisas acontecem. Por exemplo, uma série de pensamentos passam pela sua cabeça, como que absurdo, onde esse mundo vai parar, que falta de respeito e assim por diante. Você também tem certas alterações fisiológicas, por exemplo, um certo tremor, batimentos cardíacos acelerados, diminuição da salivação, aceleração da respiração e assim por diante. Além disso, você tem algumas expressões faciais e posturas corporais. Né? Você tem aqui as sobrancelhas franzidas, o peito expandido, uma postura mais rígida, os olhos fixos no objeto da raiva, a voz mais alta, mais aguda e assim por diante. Você também tem uma certa experiência subjetiva característica, né? Aquela sensação de calor, de energia, que é típica da raiva. Os seus processos mentais e cognitivos também são modulados, quer dizer, a atenção se fixa no objeto da raiva, memórias relevantes vêm à tona, então você tem mais facilidade de se lembrar de eventos que tenham diretamente a ver com aquela situação, por exemplo, como diversas vezes em que você se encontra naquele trecho da cidade ou em um certo horário esse tipo de coisa acontece, e assim por diante. Finalmente, você também tem certas tendências a se comportar de uma certa forma, como por exemplo de confronto, né? Você tem uma compulsão, um impulso de dizer algumas verdades ao motorista, por exemplo. E quando nós temos aí todos esses componentes, qual desses elementos é a raiva em si? Quando dizemos que uma situação como essa produz raiva ou causa raiva, a qual componente do episódio nós estamos nos referindo? Ao episódio completo, a todos esses componentes, ou apenas a alguns deles? Se alguns, quais deles? Se nós removêssemos alguns deles, será que a raiva ainda permaneceria? Será que nós podemos remover alguns desses elementos e outros não, e ainda assim continuar com a raiva? Quais e por quê? Quais são essenciais a um episódio de raiva? Esse, de forma resumida, é o problema das partes, que foi formulado dessa maneira pelo filósofo das emoções norte-americano Jesse Prince no livro de 2004, que é saber qual componente de um episódio emocional é realmente essencial para que o episódio conte como uma instância de uma emoção. E aí, há diferentes formas de se responder ao problema das partes. O senso comum, né, de uma forma mais intuitiva, tem a tendência a se focar na experiência subjetiva da raiva como o elemento mais importante. Então aí, ter raiva é ter uma experiência subjetiva característica. Por isso que quando eu uso aquele exemplo do trânsito, vocês podem muito bem imaginar qual é a experiência que uma pessoa que passa por aquela situação tem, um pouco baseado nas suas próprias experiências com raiva. Né? E de fato, essa visão do senso comum parece ter apoio empírico. O neurocientista Jaak Panksepp,
Ele fez um estudo onde ele perguntou para muitas pessoas de diversas áreas diferentes para elas classificarem esses componentes na ordem que elas achavam mais importantes em um episódio de emoção. E como resultado, quase todas as pessoas, praticamente todas, consideraram a experiência subjetiva como mais essencial uma emoção. Aí uma curiosidade, apenas os estudantes de filosofia consideraram os pensamentos como mais importantes. Mas claro, isso diz muito mais sobre o intelectualismo excessivo, né, presente muitas vezes nessa disciplina, do que sobre as emoções em si. Bom, então, nós temos aí uma intuição, né, do senso comum de que sentimentos e sensações são mais importantes nas emoções. E uma forma de explicar isso é através das teorias somáticas de emoções, né, que vão focar sobre esse componente da experiência subjetiva, enfatizando como essas sensações são, na verdade, sensações corpóreas, né? Então, quer dizer, aquele calor, aquela energia, são sentidos no corpo. Né? E aí, intuitivamente, nós podemos pensar que as sensações corporais são decorrentes da emoção, quer dizer, que nós sentimos raiva, então nós começamos a sentir aquela sensação de energia, calor e assim por diante. Mas, em 1884, o filósofo psicólogo William James disse que essa visão intuitiva está errada, ela está, na verdade, invertendo as coisas, e que as sensações corporais elas precedem, não decorrem da experiência emocional. Então, para William James, não é que nós corremos porque nós temos medo. Na verdade, o correto seria dizer que nós sentimos medo porque nós corremos. O que ele quis dizer com isso? Nós primeiro temos o objeto emocionalmente significativo, por exemplo, o motorista que te fechou no trânsito. Nós percebemos o objeto, automaticamente surgem várias alterações corporais, como aumento dos batimentos cardíacos, respiração acelerada e assim por diante. E quando nós percebemos nosso corpo se alterando dessa forma, isso seria a emoção da raiva. Por isso que ele diz, né, que nós corremos, nós temos certas alterações fisiológicas, então nós sentimos medo. Uma outra opção é dizer com o filósofo Gilbert Ryle, no livro de 1949, de que uma emoção como a raiva, ele não se refere a estados internos de um sujeito, mas sim a certas tendências comportamentais. Quer dizer, você estar com raiva, você ter a tendência de agir de uma certa maneira, como por exemplo, com confronto com agressividade, insultando, indo na direção do objeto da raiva, empurrando, segurando, batendo, uma série de ações que exemplificam o impulso do confronto. Claro que experiências, sensações, sentimentos subjetivos podem acompanhar essas ações, mas, para o Gilbert Ryle, as emoções são essas tendências comportamentais e não o sentimento subjetivo. Já outros pesquisadores, eles perceberam que existe uma relação muito estreita entre uma emoção e o modo em que o cérebro processa informações. Por exemplo, nós estamos alegres, nós somos mais criativos, nós temos uma mente mais aberta para absorver novas informações. Mas quando nós estamos com medo, o foco da atenção se restringe no objeto do medo e nós vemos pouca coisa ao redor disso. Quando nós estamos tristes, nossas próprias falhas e fracassos pessoais tornam-se mais salientes. Em geral, quando nós sentimos uma emoção, nós temos mais facilidade de nos lembrar de eventos que sejam congruentes e compatíveis com a emoção que estamos sentindo naquele momento. Isso levou dois psicólogos, o Keith Oatley e o Philip Johnson Lard, a propor que emoções são, na verdade, mudanças sistemáticas no processamento de informações pelo cérebro. E nessa perspectiva, você estudar as emoções é você estudar como que essas mudanças sistemáticas ocorrem. Já outros notaram a importância dos pensamentos, das crenças, dos julgamentos de valor naquilo que chamamos de emoções. Então, quando o motorista sem educação te fecha no trânsito, certamente várias coisas vão passar pela sua cabeça naquele momento.
que isso é um absurdo, como as cidades estão ficando cada vez piores, as pessoas estão cada vez mais rudes e assim por diante. Isso quer dizer, você avaliou a situação de uma certa maneira, mas é claro que você pode avaliar aquela situação de uma maneira diferente. Vamos supor que quem te fechou no trânsito foi uma ambulância ou um carro com uma gestante a ponto de parir a caminho do hospital. Nesse caso, provavelmente você não vai sentir a mesma raiva e você vai sentir, na verdade, compreensão, compaixão, até preocupação pelo bem-estar daquelas pessoas. Porque você pensa, você julga que aquelas pessoas devem ter prioridade no trânsito. E isso aí sugere que as emoções elas dependem muitas vezes dos nossos pensamentos, nossas crenças, dos julgamentos de valor que nós fazemos sobre as situações em que nos encontramos. E justamente por isso que o filósofo norte-americano Robert Solomon propôs que as emoções nada mais são do que julgamentos de valor sobre o mundo. Então a raiva para o Solomon nada mais é do que um julgamento de que houve uma injustiça, de que houve uma ofensa contra você. Afinal, ele argumenta, se você não julgar que houve uma injustiça, que houve uma ofensa, então você não sente raiva. É isso que aquele exemplo do trânsito, da ambulância ou da gestante visa capturar. Então, para o Solomon, você ter uma emoção como ter raiva, você fazer um julgamento de valor sobre a situação em que você se encontra. E isso vai ser a base para as chamadas teorias avaliativas de emoções, que nós vamos ver mais adiante nesse curso. Bom, então nós vimos aqui algumas teorias que pegam um desses elementos como sendo mais importante na emoção. Então nós vimos aí como nós podemos pegar a experiência subjetiva, a modulação de processos mentais, as tendências comportamentais, os pensamentos, alterações fisiológicas como mais importantes. Mas também é possível focar em mais de um elemento ao mesmo tempo. Então, para o filósofo grego Aristóteles, por exemplo, uma emoção envolve um sentimento subjetivo de agradável ou desagradável combinado com o impulso para a ação. Então, para a raiva, por exemplo, para ele, seria um impulso para a vingança que é sentido de forma perturbadora. De modo similar, para o filósofo escocês David Hume, as emoções são sensações com força motivacional, quer dizer, são aqueles sentimentos que te fazem agir, quase te compelem a agir de uma certa maneira. Já para o filósofo holandês Spinoza, as emoções são aqueles pensamentos que são acompanhados de prazer ou desprazer, que são sentidos de forma agradável ou desagradável. Então também nós podemos pegar mais de um desses componentes como sendo mais essenciais. Mas voltando ao estudo científico das emoções na contemporaneidade, vocês talvez já viram no vídeo do YouTube disponibilizado nessa unidade, ou até mesmo no texto introdutório, um experimento famoso desses dois psicólogos, Stanley Schachter e Jerome Singer. Mas para quem ainda não viu, ainda não leu o texto, esse foi um experimento em que eles deram injeções de noradrenalina, que é um estimulante, a dois grupos de pessoas, sob o pretexto que eles estavam testando uma droga para miopia. Ao primeiro grupo de pessoas, eles disseram que a injeção poderia causar algumas alterações corporais, por exemplo, o aumento da excitação. Já para outro grupo de pessoas, eles disseram que eles já haviam testado a droga e que não tinha nenhum efeito colateral. Eles então colocaram essas pessoas em uma sala, e então um ator entrava na sala agindo ou de forma bem feliz e eufórica, ou de uma forma bem irritante. E aí, o que aconteceu? Depois eles fizeram questionários, entrevistas com as pessoas, e o grupo de pessoas que foi avisada de que eles sentiriam um aumento da excitação como um efeito colateral, eles disseram que não sentiram nenhuma emoção naquele contexto quando o ator entrou na sala. Mas já as pessoas que não esperavam nenhum efeito colateral da injeção disseram que eles sentiram irritados ou felizes e eufóricos, dependendo do contexto, de como o ator agia naquela situação. O Schachter e o Singer, eles interpretaram esse resultado como corroborando a hipótese de que uma emoção é uma interpretação cognitiva de uma alteração corporal em um contexto específico. Então, como aquele primeiro grupo,
eles já esperavam que aquela excitação era devido à injeção, eles não interpretaram essas sensações corporais como tendo valor emocional. Mas já o segundo grupo, eles interpretaram aquele aumento de excitação como ou euforia, ou irritação ou raiva, dependendo do contexto. Então, nessa teoria, nós, por exemplo, nós sentimos nosso coração acelerar e nós atribuímos essas sensações à raiva pelo motorista nos ter fechado no trânsito, para retomar nosso exemplo. Então, isso aqui é a emoção para esses dois psicólogos. Seria uma interpretação cognitiva de uma alteração corporal. Mas se nós não atribuímos significado emocional a essas sensações, então você não vai sentir a emoção. E você pode interpretar o seu estado corporal como simples excitação, ou taquicardia, ou algo assim. E é justamente esse experimento e essa teoria que vai dar origem à teoria da construção psicológica, que nós também vamos ver em mais detalhe mais adiante no curso. Mas além de focar em um ou alguns elementos da experiência emocional, nós podemos também ter teorias mais substancialistas de emoções, quer dizer, que identificam muitos componentes como sendo mais essenciais. Um exemplo de uma teoria desse tipo é a teoria das emoções básicas do psicólogo Paul Ekman, que nós também vamos ver em mais detalhes logo mais no curso. Então, para o Paul Ekman, as emoções são programas biológicos que se ativam automaticamente diante de certas situações ambientais. Então, essas respostas biológicas vão incluir expressões faciais e corporais, avaliações e pensamentos, alterações fisiológicas, tendências comportamentais, ou seja, praticamente todos os elementos que nós identificamos anteriormente como componentes da experiência emocional. Quando a gente faz isso, quando a gente considera todos os elementos como sendo a emoção em si, isso, por um lado, resolve aquele problema de você ter que privilegiar apenas um ou alguns desses elementos em detrimento dos outros. Ou seja, você alivia aí o problema das partes ao dizer que, na verdade, todas as partes são essenciais, né? Só que resolver o problema dessa forma tem um preço, e nós arriscamos perder de vista aquilo que é mais importante em um episódio emocional. Quer dizer, você privilegiar um ou alguns elementos é uma forma de chamar atenção para aquilo que é mais característico, é mais fundamental em uma emoção. E ao não fazer isso, nós arriscamos perder de vista o aspecto distintivo de uma emoção. Quer dizer, se uma emoção é composta de tantos elementos assim, como eles se encaixam, como eles se conectam para formar um episódio emocional? Afinal de contas, o tempo todo nós temos pensamentos, nós fazemos expressões faciais, nós estamos em uma certa postura corporal, nosso corpo se altera, nós estamos agindo. O que faz com que uma configuração particular desses componentes vire uma emoção, uma reação emocional, né? Esse, a grosso modo, é o chamado problema do todo, que também foi formulado dessa maneira pelo filósofo norte-americano Jesse Prince, no seu livro de 2004. Quer dizer, se todas as partes são essenciais, então como elas se encaixam para formar um todo coerente que nós chamamos de emoção? Aqui então nós vemos claramente que não é tão fácil entender o que é uma emoção e uma experiência emocional, pois nós nos confrontamos com o problema de saber qual parte do episódio emocional é essencial para entender a emoção, ou, se todas as partes são essenciais, como essas partes se encaixam para formar um todo coerente, que chamamos de emoção. E ao longo do curso, nós vamos ver diversas formas de se pensar nesses dois problemas, né? Envolvendo seja um foco sobre um elemento específico, ou alguns desses elementos, ou um foco mais geral envolvendo todos os elementos ao mesmo tempo. Nós vamos ver ao longo do curso algumas das principais teorias da filosofia e da psicologia sobre o que são emoções e também, principalmente, como elas se relacionam com a regulação emocional, né, que é gerenciar a nossa vida emocional. Por quê? Se nós consideramos, por exemplo, que o que é essencial em uma emoção é o modo como você faz um julgamento de valor, como você avalia essa situação, então, um modo de você gerenciar suas emoções
é aprendendo a reavaliar a situação. Mas agora, vamos supor que você considere que uma emoção é uma interpretação cognitiva de uma sensação corporal. Então, você pode gerenciar sua vida emocional interpretando as suas próprias sensações de forma diferente. E por aí, nós podemos ver que gerenciar ou regular nossas emoções está diretamente ligado ao modo como nós compreendemos o que são emoções. É exatamente esse o tópico geral desse curso, mostrar como as duas coisas estão relacionadas e como cada uma dessas teorias, né, vai estar ligada a uma ferramenta de uma concepção diferente de regulação emocional, que nós vamos ver também na prática aqui ao longo do curso. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado pela atenção e nós nos vemos no próximo módulo.